lá, mais um batom com pimenta para você. E hoje nós vamos conhecer um jogo, uma brincadeira, um oráculo, enfim. A minha convidada vai nos dizer tudo sobre Mahalila. Você já ouviu falar? Então, Mahalila é um oráculo indiano milenar, que vem lá, foi escrito, foi tirado dos escritos dos Vedas. Vamos saber com a Sandra Cavini como é que acontece isso, Sandra. É um tabuleiro onde a gente faz o quê? Aprende, adivinha, você adivinha, a gente aprende. Explica pra gente. Então, o Mahalila, na verdade, ele é um oráculo de autoconhecimento, tá? Então, esse tabuleiro, ele representa a sua vida aqui na Terra, né? Certo. E aí a gente vai caminhando como num jogo de tabuleiro mesmo, que a gente fazia quando era criança, joga o dadinho e vai andando. E aí cada casa tem um número, e cada número tem um texto que tem um significado todo especial. E conforme você vai jogando e vai caminhando, ele vai te dando insights, ele vai te dando revelações de questões pessoais tuas. Das casas diversas da vida, relacionamento, lado profissional, afetivo, familiar, enfim. A sua vida. A sua vida por inteiro. Exatamente. E como é que é feito então? É um jogo? É um jogo. Então, assim, a gente começa com um objeto pessoal, pode ser um anel, um brinco, uma chave, e a gente coloca lá na casa 68, tá? Aí a gente faz uma mentalização, como se fosse uma pequena meditação, só para chegar no momento presente, se concentrar, relaxar, esquecer tudo que está de fora. E aí você joga o dado. Você só entra no jogo quando você cai com o número 6 do dado, que representa o seu nascimento, ou seja, o momento que você entra nesta vida. Que é quando os seus 5 sentidos estão prontos. E aí a gente vai jogando o dado, então saiu 5, você anda 5 casas, caiu 6, anda 6. E o que significa então? Digamos assim, que eu tenha jogado o dado, caiu o número 6. Então, vamos dar início ao meu jogo. Isso. A partir daí eu jogo de novo para saber em qual casa. Isso, aí você anda a quantidade de números que saiu no dado. Saiu 3, anda 3 casas, saiu 4, anda 4. Digamos que a soma tenha dado na casa 14. A 14? Por exemplo. A casa 14 é o poder da mente. E diz o seguinte: a fé é um dispositivo da imaginação que possibilita aumentar o poder mental. Seja inteligente. Não desperdice suas fantasias à toa. Comece a desenvolver o seu poder mental, organizando os seus pensamentos e parando de culpar os outros. Ou seja, acredite em algo para positivar as suas emoções e pensamentos. E começar a orar, por exemplo, que é uma grande ajuda. Entendi. Então, assim, é um trabalho de autoconhecimento e reafirmação, ou uma afirmação do que você precisa fazer para melhorar em determinada situação, é isso? Isso, são revelações. Então, tipo assim, a gente fala, eu tento tanto fazer aquela coisa, eu já tentei e nunca dá certo. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo errado? Qual o caminho, né? E aí, quando você... É como se você fizesse uma terapia, uma autoanálise. Entendi. Então, você jogando uma Mahalila, ele te dá essa revelação, ele faz você perceber o que está acontecendo. Entendi. E, bom, surgiu na Índia, como eu disse no início, Isso. Mas a partir de quem? Então, ele foi... tem uma lenda que conta a história do Mahalila, que é a lenda contando a história dos rishis, que eram um dos povos indianos mais antigos, né? E eles foram para o alto das montanhas de Kailash e se recolheram numa caverna. Diz que foram 8 sábios e eles ficaram lá num tempo indeterminado. A gente não tem como precisar isso. Eles ficaram muitos anos dentro dessas cavernas, meditando e construindo o jogo com inspiração divina. Né? E aí, quando eles tiveram com tudo pronto, eles desceram, foi cada um para um lado. E eles começaram a propagar esse ensinamento. Só que como na época a religião era uma coisa muito complicada, tinha muita perseguição. Muito rígido, né? Muito rígido. Eles se disfarçavam de jardineiros, de barbeiros, de contadores de histórias. E eles iam cantando pela rua, contando os passatempos, né? Como se fosse uma coisa assim, teatral, lúdica. E na verdade eles estavam passando ensinamento. Passando ensinamento.
Muito bacana. Bom, e a partir daí se propagou, né? A partir daí veio para o Ocidente, né? E aqui hoje a ideia do Mahalila para a gente hoje é resgatar a felicidade, né? Porque a gente ficou tão capitalista. Endureceu, né? Endureceu, a gente deixou... Quantas pessoas a gente conhece que não admiram um pôr do sol, que não sente uma brisa... Que não deixa a criança rosto. interior, né, fluir. Exatamente. É sempre muito sério, né? Leva tudo, fica muito pesado. Fica muito pesado. E a ideia do Mahalila no mundo de hoje é justamente trazer a leveza. É se reconectar com a natureza, né? A sua harmonia com a natureza que está perdida. Entendi. Eu disse também no início, me referi também a ser uma brincadeira, porque eu vi aqui no seu release que você diz, né? Que é uma brincadeira suprema. Isso. É isso que a gente está falando de leveza. Exatamente. Falar de algo muito sério, não é? Mas de uma forma leve, sem austeridade. Que é como a gente tem que levar a vida, né? Porque não adianta você ser carrancudo, sisudo, ver tudo problema, né? Legal você administrar as coisas com leveza e aí fica mais fácil, tudo flui. E mais gostoso. Claro, né? Com certeza. Você nos falou agora sobre a lenda, né? E sobre a responsabilidade do resgate da autoconsciência. Isso. Como é que faz esse trabalho a partir do Mahalila? Então, conforme a gente vai andando pelo tabuleiro, você tem aqui duas imagens, as espadas e as serpentes. Sim. Se você cai no cabo de uma espada, ela te remete lá para a ponta, então você queima um chão, vamos dizer assim. Mas isso é um acerto, então? Isso é um acerto. Então, isso sinaliza, por exemplo, que eu estou no lugar certo. Não, é o seu momento presente, sempre é o seu momento presente. Então, assim, você caiu aqui no cabo da espada, ela te remete lá para a ponta. Lá na ponta tem um recado para você. Entendeu? Ao contrário, se você cai na cabeça da serpente, ela te devolve lá para a pontinha do rabo, que é para você voltar e aprender e resolver alguma coisa que está impedindo a tua fluidez. Entendi. Uma mágoa, um sentimento mal resolvido, uma questão que não foi resolvida, um trauma. Uma culpa, né, Sandra? Porque culpas também. A culpa é um bloqueio enorme. Muitas mesmo, culpas, né? Muitas culpas. E uma das ideias do Mahalila é libertar o ser destas culpas para ele poder fluir. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí diz que ele traz mais clareza, auxilia a tomar decisões importantes. Exatamente. Isso é de uma importância vital. É fantástico, porque assim, muitas vezes a gente, por estar nesse mundo capitalista, né, com essa harmonia com a natureza meia bloqueada, a gente fica inseguro, vou, não vou, será que eu faço? Mas é arriscado. Já não acredita muito no seu sentido, né? E você fica endurecido, né? E o Mahalila, ele te dá essa segurança, né? Fala assim, não, acredita em você, é o teu coração que está te dizendo. Entendi. A todas as tuas células estão vibrando, estão querendo o caminho. Pra ir. Então não tem nada a ver com adivinhação, nada disso. Não. Tanto que nesse exemplo que eu te dei da casa que eu li, a mensagem, ela é para você. Por exemplo, a gente pode jogar num grupo de 6 pessoas. Quando eu jogar o meu dado, vai cair na sua casa e só você vai saber o significado que aquilo tem para você. Entendi. Nossa, Sandra, muito bom, muito bacana. É uma terapia. É uma terapia de autoconhecimento. E isso me remete ao fato de que as pessoas têm que estar preparadas, não é? Tem que querer. Tem que querer. Saber e ouvir. Falar assim, não, eu estou precisando arrumar alguma coisa, estou sentindo a necessidade de me encontrar comigo mesma. Eu vou pedir licença 1 minuto para você, Sandra. Você aí de casa vai ficar agora com as dicas Batom com Pimenta, que a cada semana a gente está trazendo mais e mais novidades para você. Sandra, imagine que a partir dessa semana nós estamos com Life Coach. Ai, que ótimo. Bom demais, fantástico. Né? Rubem Marcon dando dicas imperdíveis de como a gente consegue... Rubem Marcon dando dicas imperdíveis pra gente, principalmente você que quer se conhecer mais e, claro, melhorar muito os seus relacionamentos.
heart is a bloom. She's up to the stony ground. There's no room, no space to room in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you. Oi pessoal, estamos aqui para apresentar alguns dos serviços da Nau Brasilis Turismo. Uma das coisas mais essenciais numa viagem é a parte de documentação. Às vezes a gente se preocupa muito com onde ir, para onde ir, completa tudo e chega no aeroporto e está sem documento. Bem, uma das coisas que a gente mais tem ênfase em nossa empresa é a preparação da documentação para que você realize a sua viagem sem nenhum problema. Quem vai ao exterior precisa, além dos documentos, viagem, voucher e os documentos da passagem, você precisa estar adequado com a sua documentação de identidade. Para o exterior, normalmente é o passaporte. E é aí que a nossa empresa dá todo o ênfase possível em assessorar o passageiro, começando desde a emissão do seu passaporte no Brasil e depois, em caso que você haja necessidade, de dar assessoria aos vistos necessários ao país que você está indo, tá? Lembrando-se também que nós temos especialidade em encaminhar para alguns tipos de vacina. Alguns países que nós temos a necessidade de comprovantes de atestado de vacina, de febre amarela, e onde também a gente alerta o passageiro da necessidade de completar a sua carteira de vacina e ao exterior adequadamente e completo a sua documentação de viagem. Bem, gente, agora a gente convida todos que visitem a nossa empresa, a rua Mário Ribeiro, 810, loja 16, e aproveite da nossa assessoria documental e fique o convite para que realize a viagem dos seus sonhos, gente. Aguardo todos. The heart is a bloom. She's up to the stony ground. There's no room, no space to room in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand to return for praise. It's a beautiful day. Sky falls, I feel as a beautiful day. To let it get away, you're on the run, but you got no destination in the mud, and the rays of imagination, love is down. Even if the high doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day to let it get away. It's a beautiful day. Touch me, take me to that other place. Teach me, I know I'm a lover's case. See the one, the green and blue. See chain round in front of you. See the countdown up to the blood.
beautiful day. So let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Reach me. Now I'm out of rubber skates. But you don't need it now. But you don't know you could feel somehow. But you don't feel it now. The meaning now was a beautiful day. See the bad ones fires out loud. See the earth fields of first cloud. And see the bird with a leaf in her mouth. Up to the blood and the coast came out. It was a beautiful day. So let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. O Dicas Pet de hoje vai para aquela pessoa que está interessada em adquirir um animal, seja ele um gato ou um cachorro. Para isso, nós temos que ter em mente que esse animal vai conviver conosco por aproximadamente 15 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o número de abandono de cães e gatos nas ruas é muito grande. Então, vamos adquirir um animal sabendo que nós vamos ter que cuidar dele vacinando, vermifugando, fornecendo alimentação de boa qualidade, fazendo a higiene semanal desse animal. Então não adquirir ele só por impulso, porque viu que um filhote é bonito ou se sensibilizou por um cachorro que já esteve abandonado. Então assim, vamos adquirir o animal com responsabilidade. Por quê? Para ninguém sofrer, nem o animalzinho e nem você. Lembre-se disso. Só adquira o animal se você tiver realmente condição de cuidar dele. Obrigado. Olá pessoal, eu sou Rubens Marcon, estou aqui para lhe convidar para que venha conhecer a Inovar Ideias. A Inovar Ideias é uma empresa que trabalha com cursos, que trabalha com palestras e que trabalha com Life Coach. Eu sou um Life Coach. Life Coach é um treinador de vidas. Eu venho te convidar para que venha conhecer o que é esse Life Coach, como nós aplicamos esse Life Coach em você, de uma maneira muito simples. Você que tem problema de depressão, você que tem problema de timidez, você que quer saber um novo caminho, nos procure, faça uma sessão de coach. A primeira sessão é totalmente gratuita, para a gente poder entender os seus objetivos. A partir daí, pode ter certeza que você terá sucesso em muitas coisas, porque o coach é uma ferramenta maravilhosa que leva você a atingir as suas metas e atingir o seu sucesso. Inovar Ideias, uma maneira diferente de você ver a vida. Dê um passo à frente, venha para inovar. Olá, estamos de volta com o nosso Batom com Pimenta, aqui com Sandra Cavini, que nos trouxe esse mágico tabuleiro de Mahalila. E, Sandra, eu quero saber, assim, a gente sabe que basicamente o fundamento do Mahalila é o autoconhecimento, né? Isso. Mas em quais níveis? Em todos? Em todos os Como níveis. assim? Então... Substitui uma terapia? Não, não substitui, porque dependendo das tuas questões, né, se elas mal são resolvidas, mais profundas, mais intensas, elas precisam de um acompanhamento, de um trabalho mais profundo. Entendi. Né? Aqui é para dar um suporte para quando você tá bacana, mas assim, você tem algumas questões, você tem algum conflito, um trauma. Que dê para resolver, digamos, num nível consciente, né? Consciente. Que não isso. precise, porque aí o terapeuta já Isso. entra num trabalho mais profundo. Exatamente. Agora, eu imagino que a partir daqui do tabuleiro do Mahalila, eu possa despertar situações que me façam ir para um terapeuta, né? Ah, com toda Não certeza. é? Não é por aí? Com toda certeza. A hora que você entende
Por que que aquilo não está funcionando? Por que que não está dando certo tal atitude que você tanto quer e não flui e está emperrado? E aí você começa a ter os insights, as revelações, e aí você fala, opa, Isso é um terreno, né? aqui eu preciso cuidar melhor. De um profissional. Precisa de um apoio profissional, Não aí é? é outra história. Porque a gente vê livros de autoajuda, o Rubem Marcon, por exemplo, né? Que é um life coach. Eu estive conversando com ele, assim, primeiro que só muda quem quer mudar, não é? Então não adianta o Mahalila, o life coach, um terapeuta, se a gente não está afim de fazer uma transformação. Não, nem hipnose resolve. Nem nesse hipnose caso, né? resolve. Porque, na verdade, dói, né? Você, como psicopedagoga, sabe bem disso. Com certeza. Crescer dói. Se conhecer não é tarefa fácil. Admitir erros, Não é? falhas. A necessidade de defeitos, mudança. Necessidade de mudança. Trocas de caminho, né? O que te bloqueia, o que te prende, né? Os teus ranços, né? As Não tuas é? misérias. É. É muito intenso. Precisa fazer com calma. Tanto que, às vezes, um jogo pode demorar de 1 hora até 6 horas. Tudo isso? Até 6 horas. Eu fiz um jogo há 2 semanas atrás que demorou 6 horas. Nossa, mas você atribui isso a quê? Porque assim, o tabuleiro, ele tá com a tua energia. Então, é a lei de ação e reação. Então, enquanto você não entender e realmente admitir o que aquela casa tá te dizendo, qual é o recado que aquele texto tá te passando, você Não não avança. anda. Não avança. A tua fluidez fica interrompida. Que É curioso. aquilo que está bloqueando a tua vida, é aquilo que você precisa entender. Muito curioso. E com 6 horas de jogo, aí a gente falou, bom, então vamos parar. Aí mandei tudo, falei assim, então faz uma análise, pensa, Sim. reflete, leia e releia. E a gente marca e a gente retoma num segundo momento e continua de onde parou. Entendi. Porque às vezes tem alguma coisa que a gente não quer enxergar. E o jogo não deixa Não você andar. permite. Você não anda, não tem jeito. Você fala, eu vou roubar no dado. Não tem jeito. Não tem jeito. O dado não cai na casa. Não vai ali. Sai dali. Você anda um pouquinho, cai na cabeça de uma serpente e volta de novo. Muito curioso. E aqui no tabuleiro nós vemos os planos. Que planos são esses, Sandra? Então, cada plano representa um momento que você está vivendo, a fase que você está vivendo, e está ligado diretamente com os nossos chakras. Então, conforme você vai andando no tabuleiro e vai evoluindo, você vai iluminando e alinhando esses chakras com o teu momento presente. Entendi. Então, fala um pouco pra gente de cada um desses planos. Plano básico é o nosso nascimento, é isso? Isso, seriam os momentos, os nossos sentimentos mais primários, né? Os sentimentos de quando nós ainda estamos nos formando, nos crescendo. Então, é o mais denso e diz que nele estão contidos os aspectos da sobrevivência física, as nossas inseguranças, as nossas lutas, as nossas preocupações, a ânsia por possuir e conquistar no mundo material, né? E isso acontece a partir de que idade cronológica, física? Ai, não tem essa relação. Não tem? Não tem essa relação. Sandra, como é que a gente faz para jogar o Mahalila com você? É só ligar e agendar, né? A gente pode... os agendamentos são feitos com a secretária, telefona lá no consultório. Você colocar os telefoninhos embaixo? Sim, tá tudo aqui, o pessoal de então casa tá bom. vê. E assim, não dá para jogar com muitas pessoas. Sim. Eu prefiro jogar individualmente. Por quê? Porque conforme você vai caminhando pelo tabuleiro, você vai tendo insights, você vai tendo sacadas. E às vezes você quer conversar, às vezes você quer falar alguma coisa. E se tem uma outra pessoa, Já mais bloqueia. pessoas, te inibe. Então eu acho mais E bacana a questão da fazer... energia também, não é, Sandra? Eu acho mais bacana fazer estamos só individual. nós duas, é a minha energia que está ali. Porque tendo mais Exatamente. pessoas, a gente sabe que, né, as energias estão todas bailando. E assim, eu vou ler, aí se você quiser perguntar alguma coisa, você pode ficar até meio constrangida, porque tem pessoas estranhas em volta. Fica mais à vontade. E é legal mesmo. também para fazer família e casal. Bom, você aí de casa já sabe, Mahalila, Sandra
Cavini. Sandra, me aguarde, porque eu quero agendar um horário. Aliás, já agendamos, já agendei. Agora eu vou, umas agora 3 ou 4 tá vezes. bom. Não consegui, mas agora eu vou. Quero muito ir. Mas aí tem que ir, né? Não, mas vou mesmo, você sabe que eu vou. Porque eu admiro e gosto muito disso, porque a gente sabe que são oráculos, são estudos, não é? São tradições milenares. Não dá para ignorar. Não, de jeito nenhum. Não é? Não dá para achar que, mais um joguinho. Não, não é mais um joguinho. Não é adivinhação. Não é adivinhação. Por são exemplo, estudos reais. O texto, ele está aqui, ele está pronto. Eu não mudei a apostila. Não, isso veio lá dos Vedas. Ele tem 4.500 anos. Né? A única coisa que aconteceu nele é que ele foi traduzido para o português. Pois é. E o que aquela mensagem vai te passar é o momento que você está vivendo. Eu não vou estar adivinhando se eu te conheço ou se eu não te conheço, se eu sei dos problemas da sua família. Nada disso interfere em nada. Em nada. Em nada. Quer ver? Escolhe um outro número de cabeça de serpente que volta lá para a ponta Cabeça de serpente, 61. O 61? O 61 é a casa do pessimismo e do intelecto negativo. Quando o intelecto armazena mais impressões negativas e pessimistas de tudo e de todos, ele destrói a evolução da conquista e faz você retornar para a casa 13, porque ficou registrado no seu íntimo uma inquietação, um desânimo que não são suportáveis no plano da conexão, que é quando você vai se conectar com o plano divino. Entendi. Então, o seu treino vai ser a não pensar no pior. Entendi. Veja a 55. A 55? São números especiais para você, não? Não. Não? Não. A 55 é a casa do egoísmo. Chegando nesta casa, demonstra que a sua visão sobre algo ou alguém está limitada aos seus próprios conceitos. Podemos dizer que você se apegou em sua própria opinião e quando ela não é aceita, surge um sentimento de revolta, uma indignação do nosso ego, que é capaz de trazer consigo uma irritação quando as coisas não são do nosso jeito. Muito legal. Então o recado é assim, volte para a casa 3, a fim de disciplinar a sua maneira de agir e se resolver com as suas questões e as suas carências pessoais. Muito bacana. Agora vamos para a espada? Vamos. Quer dizer, gente, não é assim que se joga, né? Não, vamos explicar. A gente está aqui só para entender um pouco o que dizem os números aqui, o tabuleiro. A espada, vamos ver, 20. É tão bonito esse tabuleiro. É lindo, né? Então, a casa 20 é a casa do compartilhar. Você já entendeu e optou pela prática do compartilhar. Aprendeu a dar e receber, falar e ouvir. Suba para a casa 32. O cooperativismo ou a cooperação fez de você uma pessoa mais equilibrada. Ah, que legal. Então ela te remete lá para frente. Entende? Já aprendeu, né? Teve a possibilidade de crescer e cresceu. Exatamente. Ai, Sandra, adorei. Então, Amei. bacana, né? Sandra, super obrigada pela presença. Volte sempre. Sei que você tem sempre novidades, você não para de estudar, né? Você aí de casa, gostou? Quer jogar o tabuleiro? Quer se conhecer melhor? Quer desvendar os mistérios todos que existem na sua vida? Procura Sandra Cavini. Vai lá, a Mahalila vai mostrar para você. Agradeço muito pela sua presença, sua companhia e te espero aqui no próximo Batom com Pimenta.